episódio anterior, a gente viu o processo de organização da igreja. Já no episódio de hoje, a gente vai ver uma linda história de como a convenção de um imperador mudou totalmente o destino da igreja. Fique com a gente até o final, que está começando mais um episódio da série O Catolicismo em 2000 anos. Olá, amados, seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal da Missão Católica Mais Louvor. Mas desde já quero pedir aquela famosa ajuda, que você possa se inscrever no canal, possa compartilhar o vídeo para o máximo de pessoas possíveis, possa comentar o vídeo, possa dar o seu gostei e também não se esquece de seguir a gente lá na nossa página do Instagram, Missão Católica Mais Louvor, tá bom? Praticamente durante todo o século II, a Igreja Católica viveu uma relativa paz. Ela cresceu, prosperou como uma verdadeira Igreja Universal. Criou o cânon, o credo e também a apostolicidade da Igreja. Mas essa paz estava para acabar, porque no século III a Igreja Católica viria enfrentar o que seria um dos seus maiores desafios. No ano 249 subiu ao trono um homem chamado Décio. Mais uma vez o Império Romano viria atrapalhar os planos da Igreja. Mais uma vez as perseguições aos católicos estavam para abalar a fé. Vale lembrar que as perseguições de Décio, preste muito bem atenção, as perseguições de Décio eram como as perseguições de Nero. Lembra? Lá no primeiro episódio, quando foi falado, o primeiro imperador que começou a perseguir os cristãos, era como se fossem as perseguições de Nero. Era a perseguição a todos os cristãos, mas concentrada ali somente na cidade de Roma. Não era em todo o Império Romano, era concentrado somente na cidade de Roma. Décio criou um decreto de que todos os cristãos tinham que adorar os deuses romanos. A partir daquele decreto, os cristãos, os católicos, tinham que andar com um certificado na mão de que aquela pessoa tinha adorado os deuses romanos. Caso contrário, essas pessoas eram presas, exiladas e muitas das vezes até mortos. E mais uma vez os cristãos passaram a não ter paz. Mas o pior ainda estava por vir. No ano 284 depois de Cristo, subiu ao trono um homem chamado Diocleciano. E a igreja viveu a partir desse ano, no ano 284, que seria as piores perseguições de todas. As perseguições com Diocleciano começam a ser as piores de todas. Ele cria um sistema, além de matar os cristãos, degolar, prender, exilar os cristãos, começa a expandir as perseguições para todo o território do Império Romano. Não é mais como as perseguições de Décio e até mesmo as perseguições de Nero. Começa aqui um sistema por todo o Império Romano. Vale lembrar que o Império Romano nessa época estava um pouco enfraquecido. Então, as perseguições de Diocleciano, vendo ali, observando que os católicos estavam crescendo muito rapidamente, as perseguições aos católicos foi na tentativa de reerguer o tempo áureo do Império Romano, aqueles melhores momentos do Império Romano. Então, na tentativa de reerguer, de fazer isso, ele começou a cortar o catolicismo pela raiz, não só matando cristão, nem prendendo, muito menos exilando. Diocleciano começou a destruir os templos, começou a queimar a palavra, porque sabia do poder da palavra, o demônio soube desde sempre, começou a queimar as Bíblias, começou a destruir os templos, começou ali a cortar o catolicismo pela raiz. Diferente de todas as outras perseguições, ele envolveu o exército do Império Romano voltado totalmente para uma coisa, esqueceu da segurança das pessoas, nas ruas, nas estradas, esqueceu de tudo. O governo dele foi somente filtrado em uma coisa só: perseguir e acabar com o catolicismo. É sempre bom lembrar que em mais uma tentativa de reerguer o Império Romano, Diocleciano foi diferente de todos os outros imperadores. Ele dividiu o reino, o Império Romano, em 4 partes, uma espécie de tetrarquia. Vale sempre, note na sua memória, é bom sempre lembrar disso, porque isso na frente vai influenciar e muito o destino da igreja. Agora estamos no ano 302. Praticamente 300 anos onde a igreja não teve paz, não teve um sossego, tirando ali
uma parte do século II que ela se organizou, mas mesmo assim não teve paz. Mas Deus sempre ampara aqueles que pedem. Tudo estava prestes a mudar. Em uma dessas partes dessa espécie de tetrarquia reinava Constâncio Cloro, pai de Constantino. E quando foi aproximadamente no ano 305, o seu filho Constantino assume o poder e pelas mãos dele, tudo estava prestes a mudar. Constantino era um homem muito inteligente, muito sábio. Então, analisando ali as tetrarquias do Império Romano, ele avaliou que a cidade de Roma, ali o centro, a capital do Império Romano, estava com uma fraqueza tremenda em tudo, na política, social, econômico, no exército, em tudo. Então, ele decide tomar o poder da cidade de Roma. Então, ele junta a galera toda, reúne todo mundo com um só destino: invadir e tomar o poder de Roma. Então, Constantino reúne os soldados, reúne todo mundo, reúne a galera toda, inclusive aqui, e até mulheres e crianças iam no meio também, reuniu o povo todo e foi em direção a Roma. Acontece que Diocleciano sabe da notícia de uma possível invasão. Então ele reúne as outras 3 partes dessa espécie de tetrarquia e junta ali todo mundo para combater aquela parte que se revoltou. Então, quando Constantino com o seu exército, com o seu povo já estava no meio do caminho, ele soube ali uma notícia de mais ou menos a quantidade de soldados que tinha ali na espera na cidade de Roma. Então, sabendo da quantidade, quase 3 vezes maior do que o número que estava com ele, Constantino estava praticamente desiludido a desistir. Então, ele já tinha praticamente desistido dessa história de tomar o poder de Roma. Foi aí então que Deus, o Deus dos católicos, fez essa maravilha. Nessa espécie de desistência de Constantino, Deus apareceu em uma visão para ele e disse que por um sinal Constantino ia vencer aquela batalha e que ele não desistisse, porque a vitória já era sua. E esse sinal era o sinal da Santa Cruz. Foi aí então que ele ordenou que todo soldado desenhasse nos seus escudos, nas suas espadas, facas, enfim, em tudo, nas roupas, na armadura, em tudo, desenhasse o sinal da Santa Cruz. E o povo clamava em uma só voz, o povo clamava essa frase: pelo sinal da cruz nós venceremos a batalha. Então estava todo mundo animado para essa batalha. O povo volta novamente a tomar o rumo de Roma, invade Roma no ano 305 e finalmente toma o poder da cidade de Roma. Com essa espécie de experiência com Deus, Constantino passou a amar os cristãos, a amar os católicos. A sua mãe era pessoa que tinha a fé tremenda no catolicismo. Então, quando Constantino assume o poder da cidade de Roma, ele meio que dá a liberdade, assinando um decreto, o famoso decreto Edito de Milão, no ano 313, dando liberdade ao catolicismo. Vale lembrar que o catolicismo, a religião católica, não se torna a fé oficial do Império Romano. Ela se torna uma fé liberada. Oficial ela só se tornará mais na frente, onde a gente vai ver nos próximos episódios. A igreja foi perseguida por praticamente 300 anos, mas com a convenção de Constantino, tudo estava prestes a mudar, e principalmente porque muitas consequências boas viriam pela frente. O ano era 324 depois de Cristo e Constantino finalmente assume o poder de todo o Império Romano, mas não só da cidade romana, e sim de todo o Império Romano. Oficialmente ele é o novo imperador do Império Romano. E ele tinha uma relação muito estreita com a Igreja Católica, muito por sua mãe, que era uma pessoa muito grande na fé. Ela até se tornou santa muito depois disso, Santa Helena de Constantinopla. Por ter essa relação muito estreita, como era um imperador, aquele que em todos mandava, ele se achava na posição de dar algumas ordens referentes à igreja. Vale lembrar que alguns protestantes dizem
que Constantino mudou tudo. Não, ele basicamente mudou o destino da igreja por ter liberado a fé, mais na frente por ter tornado a fé oficial do Império Romano, mas Constantino nunca foi um bispo, muito menos Papa, e ele não tinha poder para tomar nenhuma decisão referente ali dentro da igreja. E sim, ele tomava algumas decisões como um imperador que beneficiava a igreja, porque ele era um católico. E muitas dessas consequências de Constantino para a igreja, muitas dessas mudanças que ele deu para a igreja, foi principalmente os decretos, né? Dia após dia, semana após semana, mês após mês, Constantino assinava decretos que trazia benefício à igreja, tanto no campo de autoridade como no campo material. A igreja começou a usar o dinheiro do império para fazer teologia, para formar novos padres, novos bispos. Então, tudo de certa forma começou a mudar. Assim como sua mãe, Constantino amava muito os católicos. Por causa disso, ele começou a se envolver em praticamente tudo da parte de fora da igreja católica. Então ele começou a se envolver nas condições do templo, na objetividade material ali da igreja, aquilo que a igreja necessitava naquele tempo. Constantino assinava decreto após decreto para trazer benefício. Inclusive, ele participou aqui também da construção da Basílica de São Pedro 1.0, né? Lembrando que a que lá está, na forma que está hoje, não é aqui ele construiu, né? Ali vem da reforma de 1506 para cá. Mas a primeira catedral de São Pedro, a primeira basílica de São Pedro, a 1.0, foi Constantino que deu os benefícios, os decretos para que fosse construída aquela basílica. Mas sem dúvida nenhuma, a principal mudança foi nos encontros, foi nas missas, que no passado, durante 300 anos, os católicos se encontravam nas casas, se encontravam escondidos, nas catacumbas, às vezes nos desertos, por causa das perseguições. Mas agora, com Constantino, com essa espécie de igreja liberada para todos do Império Romano, os encontros começaram a ser no meio do povo, a ser nas praças, a ser nas novas basílicas, nas novas igrejas, novos templos que estavam sendo construídos na época. Essa simplesmente foi a maior mudança de todas. A igreja, de certa forma, começa a se organizar também materialmente. Até porque, a partir desse tempo, a igreja começa a receber a visita do maior nome da época, que era o imperador, um homem de maior autoridade. Então, não pode ser uma igreja desprovida. Então, começa a ter templos novos, basílicas novas, os encontros começam a ser totalmente diferentes, começa a ser inserido ali incenso nas missas, começam as vestimentas dos ministros, dos padres, dos bispos ser totalmente diferentes, de uma forma mais bonita, de uma forma mais bela, sem nunca fugir da essência. Você que é católico, que acredita em muitas heresias que vem por aí, eu já queria aqui excluir de certa forma uma das grandes heresias protestantes. Como a gente viu nesse vídeo, e a gente vai ver nos próximos episódios, algumas das consequências que Constantino trouxe para a igreja. Constantino trouxe muita coisa boa, mas nunca, em nenhum momento, a teologia mostra que Constantino tomou o lugar de Papa, muito menos de bispo de Roma, e em nenhuma cidade, em nenhuma diocese na época, Constantino não interferia em nada, nenhuma lei católica, ele não interferia nas leis da igreja, não interferia absolutamente nada quando era da porta para dentro. Constantino beneficiou a igreja como um bom cristão, um bom católico, de todas as formas, como a pessoa de maior poder na época, que ele era o imperador, ele beneficiou com vários decretos na parte de fora da igreja. Sempre que a igreja queria uma ajuda, Constantino estava ali para ajudar. Mas se você vê algum protestante falando que quem fundou a igreja foi Constantino, isso chega a ser bizarro. A gente está mostrando toda a história desde o início para você ver. Isso é o que a teologia fala. Até alguns protestantes que têm a mente em sã consciência nem fala isso, chega a falar isso. Isso são só mesmo aqueles que têm mente totalmente vazia. Constantino nunca tomou o poder de papa, nem interferiu ali dentro da igreja. Ele beneficiou sim, e muito, a igreja. Desde a parte que a igreja era liberada, até um pouco mais na frente, quando ela vai se tornar a fé oficial, que vai se tornar a igreja romana. Mas nada
absolutamente nada a teologia mostra que Constantino interfere ali nas leis da igreja. Está ansioso para saber o que vem pela frente na história do catolicismo? Então eu te espero aqui na próxima semana, no mesmo dia e horário, para mais um episódio do Catolicismo em 2000 anos.